Glórias a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, esse que vos fala aqui é teu irmão em Cristo, pastor Moisés. Estou passando por aqui porque eu tenho uma palavra que vai abrir o teu entendimento. Talvez vai fazer você pensar diferente. Amado, será que quem anda na presença de Deus, o diabo tem poder de tocar na vida dele? Será que aquela pessoa que tem fé em Deus, o diabo tem poder de tocar na vida dele? Se você ficar até o final, você vai ter a resposta acerca dessa pergunta e de outras coisas relativo à nossa vida, à nossa segurança na presença de Deus e até onde o diabo pode tocar nas nossas vidas. Mas antes eu te peço que você venha se inscrever neste canal, porque assim você vai estar nos ajudando a fazer com que a palavra de Deus venha mais longe. Que você se inscreve, o canal vai crescendo e nós vamos alcançando mais vidas. Que você venha compartilhar, porque assim também você está me ajudando a evangelizar. Você está fazendo o ID de Jesus está cumprindo na sua vida. E você, se puder, venha deixar o seu like e não esquecendo de deixar um comentário. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que fala assim, olha, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que o diabo aqui é o adversário da igreja. Eu li esse versículo quando eu comecei na minha fé, há 20 e poucos anos atrás. E há 20 e poucos anos atrás, quando eu li, a Bíblia falava que o diabo era meu adversário. Hoje eu estou lendo, a Bíblia está dizendo que o diabo é o meu adversário. Daqui a 20 ou 30 anos, se Deus me der essa graça, eu vou ler e o diabo, a Bíblia vai falando que o diabo é o meu adversário. Nos últimos dias, nos últimos suspiros de vida que eu estiver aqui na terra, o diabo vai ser o meu adversário, irmãos. Então o diabo não é um ser que vencemos, é um ser a ser vencido. Não é um ser que nós derrotemos por causa de uma atitude nossa. É um ser que nós vamos, em decorrer da nossa trajetória, vamos derrotar, vencer ele. É tanto que em Efésios, capítulo 2, versículo 4, fala para que nós, capítulo 2, versículo 27, fala, não deis lugar ao diabo. Então nós temos que estar o tempo todo não dando lugar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que fala, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O tempo todo da minha trajetória eu tenho que estar sujeitando a Deus. Eu tenho que estar resistindo ao diabo. E agindo desta forma, ele não vai ter poder sobre a minha vida. Como eu cheguei e falei, quem anda na presença de Deus? O diabo toca. O diabo tem poder sobre a vida dele. Amados, nós vamos encontrar aí na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, que nos narra a história de Pedro. Pedro estava andando ali na presença de Deus. Pedro ali estava andando com o próprio Deus. Pedro estava andando com o próprio Deus. E nós vejamos que houve uma necessidade de Jesus expulsar o diabo da vida de Pedro. Nós vamos encontrar aí em João, capítulo 13, versículo 2, falando da história de Judas. Judas estava andando ali na presença de Deus e o diabo entrou no coração de Judas. Nós vamos encontrar aí no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que fala, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando preservado para o juízo. Irmãos, onde era a igreja que os anjos frequentavam? Quem era o pastor dos anjos?
A igreja que o anjo frequentava chama-se céu. Os anjos moravam no céu. O pastor dos anjos, o líder dos anjos, era o próprio Deus. E o diabo tocou nesses anjos. O diabo tocou em Judas. O diabo tocou em Pedro, estando eles na presença de Deus. Há uma diferença, irmãos, de estar na presença e de estar fazendo a vontade de Deus. Automaticamente, você estando na presença de Deus, não impede, você estando na igreja, não impede que o diabo, ao contrário, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e são endemoniados. Mas, pastor, eu não sou porque eu recebo oração e o demônio não se manifesta. Você viu quantas vezes Judas se manifestar? Quantas vezes você viu Pedro se manifestar? Mas a atitude deles era de pessoas que o diabo estava fazendo morada dentro dele. Aí eu falei, pastor, mas quem tem fé em Deus também, o diabo não tem poder de tocar. Porque a nossa fé, pastor, eu tenho uma fé de Abraão, eu tenho uma fé de Isaac, eu tenho uma fé de Jacó. O diabo não vai tocar em mim. Irmãos, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, que fala assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Então, irmãos, ainda que você venha ter toda a fé, mas se você não tiver o amor para com Deus, como está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 23 a seguir, que Jesus fala assim, olha, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então o amor que Deus se refere aqui é o amor que você venha guardar a palavra dele. Só a sua fé não impede que o diabo venha te tocar. Então, irmãos, nós estamos vivendo hoje uma fé de palavras positivas, palavras de incentivo. E a fé que impede que o diabo não venha ter êxito sobre as nossas vidas é a fé que nós obedecemos à palavra de Deus. É através de você obedecer, se encurvar em querer fazer a vontade de Deus, que o diabo não tem poder de tocar. Ao contrário, não, irmãos. Os anjos estavam junto com Deus, o diabo tocou. Jesus Cristo, ali Pedro e Judas estavam junto com Deus, Satanás tocou. Nós não vencemos o diabo porque fala assim, ó, agora eu vim para a igreja, larguei de beber, larguei de fumar, saí das drogas, saí dos tráficos, não. Você vence o diabo que você veio para a presença de Deus e passou a obedecer o evangelho de Cristo. E que Deus possa continuar falando ao teu coração.